E aí, pessoal, não tô vendo ninguém ainda, porque eu tô aqui chamando o pessoal pra live. Boa noite para quem é de boa noite. Esperar o pessoal entrar. E aí, como é que vocês estão? A gente ficou sem fazer live, né? Semana passada. Tivemos aí um problema na internet, né? Brasília foi a primeira cidade a instalar o 5G. E aí bagunçou tudo, né? A gente ficou sem internet em casa, no consultório. Fiquei com o 4G assim muito instável. E aí não deu para fazer a live, né? Preferi cancelar para não correr o risco da gente ficar, né, com a live caindo toda hora, sendo interrompido. E tava muito instável. Eu falei, não, melhor não, né? Melhor não. Então, já tem aí uns 15 dias, né, que a gente não se vê, não se fala, né, por aqui. E, e aí hoje, depois de perceber algumas coisas que foram acontecendo à minha volta, falei, precisamos falar sobre isso. Deixa eu ajeitar aqui que hoje eu tô fora do meu ambiente de live e precisa de alguns ajustezinhos aí. E aí algumas coisas foram acontecendo à minha volta com algumas pessoas, pessoas, né, amigos, pacientes, uma conversa aqui, outra ali que a gente escuta. E aí eu falei, precisamos falar sobre isso, né? Eu acho que vai ser importante falar sobre comparação, né? Para falar sobre comparação, olha que coisa interessante. Eu tenho uma caixinha com mensagens, né? E aí você pega mensagens aleatórias ali. E aí olha a mensagem que saiu hoje, agora, né, pra live. Nem, eu não faço isso, né? Vocês sabem, vocês me acompanham aqui, eu não faço isso nas lives. Mas hoje me deu uma coisa assim de. Puxa uma mensagem. E aí eu fui puxar, e aí a mensagem que ficou foi: aposte você mesmo no que você acredita. Não espera que alguém o faça. Aposte você mesmo no que você acredita. Não espere que alguém o faça. Né? Então, assim, é você com você, né? Então, para falar sobre comparações, a gente precisa primeiro, quais são as consequências, né, das comparações? A gente primeiro precisa saber quais são as causas das comparações, né? Qual é o tipo de pessoa que fica se comparando com as outras? Então, são pessoas que têm uma autoestima baixa, são pessoas que têm uma autoconfiança baixa, autoamor, autovalorização. Normalmente são essas pessoas que se comparam. Existe também um outro tipo de pessoa que se compara que, além dessas questões, foram ensinadas, né? Foram criadas
dessa forma, né? Então, desde criança, né, o pai, a mãe, algum familiar mais próximo, o tempo todo, porque fulano faz isso, olha só que bonitinho, você não sei o quê. Porque não sei o quê, nananã. Porque se você fizer tal coisa, você vai ficar legal igual fulano. E por aí vai, né? O seu irmão, não sei o quê, e você, né? A sua prima, a filha da vizinha, o filho do meu amigo do trabalho, e por aí vai, né? E aí vão instalando essa questão da comparação desde criança. Comparação, quando a gente faz isso, né? Todo mundo em algum momento faz isso. Algumas pessoas mais, outras menos. Algumas pessoas trazem isso com muita intensidade para a própria vida e com muita dor e muito sofrimento, outras nem tanto. Mas quando a gente faz comparação, puxa aí pela sua memória. Às vezes que você fez comparação, que você se comparou com alguém. Foi uma comparação assim, de olhar para alguém e falar assim, pô, eu tô fazendo mais bonito que o dele, eu tô fazendo melhor, eu consegui. Ou a comparação que você faz é, ele tem, eu não. Ele consegue, eu não. Puxa pela sua memória, coloca aí pra mim. Só pra gente começar aí a brincar. Normalmente, quando a gente faz comparação, é se auto-rebaixando. Ou quando a gente compara duas outras pessoas, é rebaixando aquela com a qual você está falando, ou da qual você está falando. É assim ou não? Ou eu tô percebendo de uma forma equivocada, né? Todas as vezes que eu fui puxar pela minha memória, as vezes que eu me comparei, ou as vezes que eu comparei alguém, na sua grande maioria, depreciando, rebaixando, né? E aí, o que isso causa? Se eu falei que a pessoa que vive se comparando tem uma autoestima baixa, um auto amor baixo, autovalorização, autoconfiança baixo, quando você faz isso e faz isso normalmente se colocando como menos, você está reforçando no seu sistema ainda mais a sua sensação de menos-valia, de menos importância, de menos confiança, né? A sua sensação de insegurança. Quem já se sentiu inseguro sabe que uma das consequências da insegurança é ansiedade. Outra consequência da insegurança é o medo, mas aquele medo que te paralisa, aquele medo que te trava, não aquele medo saudável que te faz se cercar dos cuidados necessários para não se machucar, para não se ferir, para não se colocar em situações desagradáveis, né? Porque esse medo é legal. O medo que te protege é legal. Agora, o medo que te paralisa, não. Você reforça isso cada vez mais, né? E aí, olha o número de pessoas que a gente vê aí com transtorno de ansiedade. Olha o número de pessoas que a gente vê com fobias. Eu estava escutando outro dia uma colega, a gente estava conversando e ela falou assim:
será que eu que tô ficando doida? Porque as pessoas estão achando tão normal crianças de 7, 8, 10, 12 anos tomar remédio de uso contínuo para ansiedade, tomar remédio para dormir. Criança. Eu falei, olha, se você tiver doido, eu também tô, porque eu não acho isso normal também não, né? E junta, né, essa comparação desvairada que vai só reforçando aquilo que não é legal e vai gerando mais ansiedade, mais insegurança. Quanto mais inseguro você se sente, mais você se compara. E claro, mais você se rebaixa. E entra num ciclo vicioso. E para sair disso, é simples, mas não é tão fácil, né? E a pessoa vai se afundando, afundando, afundando cada vez mais. A gente falou do reforço dessas coisas que são normalmente a causa da comparação, que culminam com mais insegurança, com mais ansiedade. Existe uma outra coisa que a comparação traz como consequência. Você já percebeu que as pessoas que ficam o tempo todo se comparando são pessoas que normalmente estão numa competição desvairada em qualquer situação ou com qualquer outra pessoa? E aí você pode estar se perguntando assim, ué, mas a pessoa não se acha, né, uma pessoa de sucesso, não se acha uma pessoa capaz, não se acha uma pessoa forte, por isso se compara e vai competir? Então, muitas vezes, para dar conta dessa insegurança, a pessoa que é insegura precisa ficar o tempo todo provando que aquilo que ela falou, que aquilo que ela pensa, que aquilo que ela gosta, que aquilo que ela faz é certo, é o melhor. E por que ela precisa disso? É uma desculpa que ela dá para si mesma para não sair desse padrão, porque muitas vezes nem sabe que está nesse padrão e se sabe, não sabe como é que sai, né? E aí ela precisa reforçar isso, trazer isso como uma garantia de segurança, uma garantia ilusória, mas é uma garantia. E aí, qualquer pessoa que chegue e traga algo diferente, nem melhor, nem pior, nem certo, nem errado, apenas diferente, precisa ser combatida com todas as forças. Vocês conhecem pessoas que você conta alguma coisa para ela, qualquer coisa, e ela já tá te escutando assim, te escutando não, né? Te ouvindo, armada, buscando uma maneira de argumentar porque não é assim, porque eu acho, porque você não tá perguntando opinião para começo de conversa. Você só tá compartilhando uma história. E pronto. E aí, uma conversa que poderia ser agradável, de você falar, olha, aconteceu isso e tal, não sei o quê, daqui a pouco você tá ali. Se você não tomar cuidado, daqui a pouco você começa a ficar retraído, começa a se justificar de por que que você faz e, e começa a argumentar e querer convencer, e aí você também entra no looping da insegurança e fala, não, mas é...
e vira um campo de batalha. E essas pessoas são armadas assim, até os dentes, para poder manter esse lugar que elas acreditam que vai trazer segurança para elas. Lugar nenhum, situação nenhuma, pessoa nenhuma te traz segurança, autoestima, autoamor, autoconfiança. Se antes você não tiver isso em você, se antes você não despertar isso em você, você pode estar no lugar mais seguro do mundo, com a pessoa mais confiável do mundo, e você não vai se sentir segura. Você pode estar no lugar em que você tem todas as oportunidades de ascender, de crescer, com pessoas que valorizam, que estimulam, que te aplaudem, que te colocam para cima. Se você não tiver essa confiança em você, você não vai se sentir confiante para poder dar o próximo passo, para poder fazer o que precisa ser feito, para poder ser quem você de fato é. Porque o tempo todo tá na sua cabeça, o que eles vão achar? Né? A comparação nem sempre está atrelada a fulano isso com ciclano aquilo. Muitas vezes tá, mas nem sempre. A comparação às vezes vem assim, o que vão achar? E quando você se pergunta o que vão achar, automaticamente você, de forma inconsciente, já está fazendo uma comparação de que aquela pessoa é melhor ou faria melhor e você não. E por isso ela vai te julgar. Entende? Quantas pessoas a gente conhece que deixam de viver uma vida de acordo com aquilo que tem como interesse, porque o que vão pensar? Quantas pessoas a gente conhece que vivem em relações falidas? Porque o que vão pensar? Eu já escutei assim, eu tô no meu terceiro casamento, eu não posso me separar porque senão eu fracassei, né? Aí todo mundo vai saber dos meus fracassos. E aí vive infeliz. E quem que é esse todo mundo aí? Você quer provar o quê para quem? E a que custo? Às custas da sua felicidade, de tudo que você poderia ser, ou ter, ou viver, né? E aí a gente está falando de comparação e, na verdade, assim, comparação para mim anda muito junto com se importar com a opinião do outro, né? Porque se eu não me importo com a opinião do outro, se eu entendo que a opinião do outro é só a opinião do outro, eu não preciso concordar, eu não preciso acreditar, eu não preciso fazer igual. É só a forma como ele pensa, é a forma como ele age. E ok, eu só preciso respeitar. Porque quando eu respeito o do outro,
Vão respeitar o meu também. E não vão respeitar o meu porque o fulano é bonzinho, porque o fulano entendeu. Talvez não. Mas porque quando eu respeito o do outro, o respeito está em mim e eu dou limites para qualquer outra pessoa que porventura não tenha. Sem precisar brigar, sem precisar entrar em conflito, sem precisar nada. Você vem até aqui. Daqui para frente, esse espaço é só meu. Né? Esse espaço aqui é só meu. E aqui entra o que eu quero, quem eu quero. Ninguém mais, nada mais. Eu tenho controle absoluto sobre isso, ou pelo menos deveria ter. Né? É o único espaço que é só meu. Isso é uma dádiva, isso é uma bênção. Quando falam que o corpo é a morada da alma, o corpo é um templo sagrado, muitas pessoas leem isso, escutam isso e pensam assim: corpo, 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 matéria. Ok, também. Mas não é só o corpo, né? Um pouquinho assim, né? Para fora do nosso corpo tem o nosso corpo energético. Esse corpo também é só seu. É só seu. E nele só pode entrar o que você quer. E como que a gente faz essa escolha? Vibrando, né? Porque no nosso corpo sutil percebe muito a energia. Você tá vibrando numa energia legal, vai entrar energia legal. Você deixou cair um pouquinho a sua energia, vai. Vai entrar outra coisinha que tá colada, que se encaixa com essa energia. Então, quando eu falo de comparação, eu na mesma hora penso muito em opinião do outro, né? A importância que a opinião do outro tem. E aí, né, eu no começo falei assim, ó, comecei a ver algumas coisas, comecei a escutar algumas coisas, né, nessas 2 semanas, porque semana passada a gente não teve a live, e que eu falei, cara, a gente tem que conversar sobre isso, né? E tem, em alguma live, eu não vou lembrar qual foi, eu comentei com vocês que sempre que a gente fosse referir a alguém que existe, né, que serve de exemplo aqui para os nossos tricôs, as mulheres seriam Cláudia e os homens seriam João. Eu acho que eu não contei para vocês essa história, né? Eu vou contar rapidinho. A minha avó tem 93 anos e tem uma saúde maravilhosa, melhor que a minha, muito. Não que eu tenha algum problema de saúde, mas a dela é muito boa. E a única questão é que a cachola já tá meio, né? Não tá muito legal. Então ela não tá lembrando o nome das pessoas, tá com algumas confusões de espaço-tempo, né? Normal, né? Da idade. Beleza. E aí a minha tia, nora dela, é muito engraçada, né? E ajuda a cuidar da minha avó. E a minha avó fala com as pessoas no telefone, né, e tal. Minha avó é muito querida, muita gente liga pra ela e tudo, e ela não sabe quem é, e ela fica assim pra minha tia: quem que é? Quem que é essa pessoa? E a gente liga de vídeo pra justamente ajudar, mas não tá dando certo. E aí essa minha tia é muito engraçada, e a minha tia fala assim: é a Cláudia, né? E aí e ela começa com: ô, Cláudia, tudo bem? Como é que você tá? E não sei o que, a gente morre de rir. E aí lá no meio da conversa ela fala assim: ô, fulana, mas eu não conheço nenhuma Cláudia, né? Então assim, a gente acaba dando risada e tudo. É uma situação difícil, é ruim, é triste, né? Ver a pessoa chegar nessa situação. Mas enfim, não ter o que fazer para resolver. Então que a gente aprenda a pelo menos tornar isso mais leve, né, divertido
sem desrespeitar ninguém. E com os homens, a minha tia fala assim: ah, esse aqui é o João, todo mundo é João. Né? E aí ela fala, mas eu não conheço nenhum João. Não, mas conversa, oi João, tudo bom? Como é que você tá, meu filho? Não sei o que, nanana. Daqui a pouco ela, mas eu não conheço nenhum João. Né? E a gente dá risada disso e brinca e tal. Então, eu falei pra minha tia, eu vou roubar o seu João e a sua Cláudia. E quando eu precisar dar exemplos assim e tal, não sei o que, para resguardar, né, a intimidade, a confidencialidade das pessoas que interagem comigo, eu vou chamar de João e de Cláudia, né? Então, aí, alguns exemplos que eu queria trazer pra gente pensar junto. O João é um rapaz que é funcionário público e entrou num projeto da iniciativa privada e colocou todas as fichas. Não saiu, tá? Do serviço público, tava lá. Mas conseguiu conciliar as duas coisas. E aí colocou lá toda a sua energia, se dedicou, apostou tudo nesse projeto. E num primeiro momento tinha esse projeto como a sua carta de alforria do serviço público, porque já estava cansado, desgastado, já não acreditava mais naquilo que fazia e estava querendo sair, mas precisava de um suporte, de algo que desse a ele uma estrutura para ele poder sair. E aí ele entrou de cabeça no negócio, e trabalhou bem e conseguiu fazer aí alguns retornos, né, financeiros importantes. E lá pelas tantas, o negócio. E aí, nesse primeiro momento, ele tentou conversar com alguns colegas de trabalho, né? No sentido de, ó, isso aqui, cara, não vai dar mais, né? Vamos abrir os horizontes, vamos apostar em outras coisas e tal, não sei o quê. E foi muito criticado, foi muito julgado e fez um compromisso que até determinada data ele ia pedir exoneração, né, do seu serviço, do seu trabalho, para poder empreender apenas naquilo que ele estava já ali, tinha iniciado. E aí, muito bem, teve lucro, teve resultados, teve retorno, estava indo até tudo bem. E aí, de repente, o negócio começou a desandar. Né? A empresa começou a ter alguns problemas, algumas parcerias começaram a não dar certo, e a coisa foi miando, foi minguando, me fugiu a palavra, foi acabando, foi se destruindo, e ele, antes que o barco afundasse, saiu fora, né? Se desligou e tal. O prazo que ele tinha se dado para pedir exoneração, e comunicou isso lá no serviço dele, tudo, o prazo que ele tinha dado já venceu faz 2 anos. Agora, no final do ano, vão fazer 3 anos, né? Que ele falou que ia sair na data tal. Essa data já tem 2 anos que passou. E ele continua lá. Aonde que eu quero chegar com essa história? Se ele tá certo ou se ele tá errado, eu não vou entrar nesse mérito, né? Porque só quem mora dentro da casa sabe onde tem goteira. Mas a questão é, se ele tivesse preocupado com o que os outros acham, primeiro ele não teria se dedicado nesse negócio, né? Porque
Um monte de gente falou, isso não dá certo, isso não sei o quê. Ah, porque o serviço público pode ser ruim, mas tem estabilidade. Ah, porque não sei o quê, você é doido, não sei o quê, não, não, não. Ele não deu ouvidos, né? Por quê? Quem fala isso tá pegando como base o quê? A sua história. E tá querendo projetar a sua história no outro. E é um tipo de comparação das mais perversas que tem, porque o outro é o outro, né? E aí ele não deu ouvidos, ok, e foi fazer aquilo que ele achou que era certo naquele momento. E tinha tudo mesmo para dar certo. E ainda bem que ele não ouve a opinião dos outros, né? Porque se ele ouvisse, ele hoje estaria em maus lençóis. Porque quando chegou no prazo que ele havia estipulado para pedir exoneração, algumas pessoas começaram a cobrar. Ué, você não ia embora? Você não ia pedir exoneração? E não sei o quê. Só que ainda não estava no momento, porque aquilo que ele tinha estabelecido como meta, ele ainda não tinha batido. E aí ele ia largar algo que dava para ele a estabilidade financeira que ele precisa para manter a própria vida, porque ele falou que ia sair, mas essa meta é única e exclusiva dele. Não foi um compromisso que, ao assumir, a vida de outras pessoas seria mudada porque ele cumpriu ou porque ele não cumpriu. Entende? E ele poderia ter falado assim: nossa, eu falei que eu ia sair, eu falei isso, eu falei aquilo, agora eu vou ter que sair, mesmo não estando numa condição favorável. Porque o que que fulano vai pensar, né? Eu falei que eu ia sair e agora eu não saio. Aí pode ter alguém pensando assim: ah, então ele não tem palavra. Não, não é isso. Ele não tem compromisso com o erro. Ele vive a vida dele de acordo com aquilo que é bom para ele e para a família dele, para a estrutura dele. O que que vão pensar? O que que vão falar? O que que vão achar? Que se dane. Que se dane. Sabe por quê? Se ele tivesse ido atrás do que vão falar, o que vão pensar, o que vão achar, ele hoje estaria numa situação muito complicada. Se ele tivesse saído do trabalho dele lá, tudo bonitinho, porque, nossa, o que o pessoal vai pensar e não sei o que, e nananã, ele estaria numa situação muito complicada. Isso é uma pessoa que pode até não saber exatamente o que quer, porque investe num negócio achando que é de um jeito e vê que não é e tal, não sei o quê. Mas é uma pessoa que está inteira naquilo que está fazendo e que não está nem aí pro que o povo pensa. Eu conheço pessoalmente, eu sei que não tá mesmo. Concordo com tudo? Não. Faria igual? Não. Aí a questão não é essa. A questão é: você precisa saber quem é você, você precisa saber o que é bom para você, a despeito de tudo e de todos. Claro, desde que você não, né, não fira ninguém.
desde que você não cause mal a ninguém, né? Desde que você não cometa nenhum crime, enfim. E daí que vão achar? E daí que vão falar, ah, viu, ele falou que ia, foi nada, deu tudo errado. E daí? Como é aquela. Tem uma música do. Ai, gente, eu acho que eu tive. Tô desmemoriada do Covid. É. Não tem um cara que canta uma música. Como é o nome dele, gente? Por favor, me ajuda aí, me lembra aí. Que canta assim, deixa que diga, que falem, deixa isso pra lá, vem pra cá, o que que tem? Não tem um cara que fala, canta uma música assim? Agora eu esqueci o nome dele. Então, esse foi o primeiro exemplo que eu tive um lampejo de memória e por conta de algumas coisas que eu vi e tal, eu falei, gente, olha só, que interessante, né? Esse foi o exemplo do João, né? Para não ficar desigual, vamos ao exemplo da Cláudia. A Cláudia resolveu fazer algumas mudanças na vida dela. E num grupo de pessoas, a Cláudia falou assim: tal dia eu vou estar em tal lugar fazendo tal coisa com a minha meta realizada. Muito bem. Muito bem. E começou a organizar, correr daqui, corre dali, estrutura, mexe, faz, conversa, compra coisa, joga coisa fora, vende, doa e tatatã, para poder proporcionar essa mudança que ela tinha, para poder dar sustentação a essa mudança que ela tinha se proporcionado a fazer. Muito bem. Só que aí a gente precisa entender uma coisa. Nem tudo está no nosso controle, né? Quem participa do grupo privado lá no Telegram, outro dia a gente estava falando sobre isso, sobre o que está no nosso controle e o que não está. Se você não faz parte do grupo lá no Telegram, corre, vai fazer. Toda semana tem uma mensagem lá que não vem aqui para o Instagram. E aí, o que acontece? A criatura achou que tinha o controle de todas as variáveis. E não é assim, né, bebê? Porque se fosse, tava fácil. Mas não é assim. E algumas coisas começaram a sair do controle por conta das variáveis que ela não controla. Então, algumas coisas que ela controlava começaram a sair do trilho, começaram a sair do controle por conta das variáveis que ela não levou em consideração, ou mesmo levando em consideração, achou que controlava e não controla, e essas variáveis começaram a bagunçar aquilo sobre o qual ela tinha controle. E aquilo gerou ansiedade, gerou estresse, gerou angústia, gerou alguns conflitos num relacionamento que é legal e nem precisava disso. E quanto mais perto da data que ela havia estipulado para ela mesma e compartilhado num grupo de pessoas, mais o estresse aumentava, mais a ansiedade aumentava, e aí o negócio começou a tomar uma proporção louca, né? Por algumas vezes eu fui chamada para socorrer, né? Me ajuda aqui, bora, né? E aí conseguiu fazer a mudança que ela havia proposto na data, tudo ok.
cumpriu a meta. Bateu a meta. Mas uma das perguntas que eu fiz numa das vezes que eu fui fazer o atendimento foi: se você não conseguir fazer isso na data que você estipulou e fizer tipo uma semana depois ou um mês depois, que seja, que diferença isso vai fazer na sua vida? E a resposta é: mas o que que as pessoas vão falar? Porque eu falei com algumas pessoas que nessa data ia estar feito assim, 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 assim. E eu tentei abrir o horizonte para falar assim, ó, peraí, né? Mas estava tão bitolada no negócio que não quis enxergar. Ok. Então, bateu a meta, com a data certinha, tudo bonitinho. Quer dizer, tudo bonitinho mais ou menos, né? Bateu a meta. E aí se colocou numa situação de, ok, consegui o que eu falei que eu ia fazer, mas não tá do jeito que eu achei que ia estar. Por quê? A loucura, a ansiedade, o estresse, a correria não permitiram que fizesse isso de uma forma leve, tranquila, e não permitiu que olhasse para determinadas questões que precisavam de um olhar atencioso para poder sustentar isso de uma forma legal. Agora vai ter que organizar, né? Trocar o pneu com o carro andando. Todo um estresse, toda uma ansiedade, todo um desgaste, e foram meses nesse esquema aí. Porque o que que vão pensar, né? E aí a minha pergunta é: vale a pena? E eu não tô dizendo que vale nem que não vale. Eu tô perguntando mesmo. Eu sei a minha resposta. Vale a pena você se colocar numa situação desconfortável? Você aceitar coisas que não são boas para você? Você se colocar em lugares que não são bons para você? Com pessoas que não te fazem bem? Passar por dificuldades que não são, é, que não teria necessidade de passar. Porque o que que vão pensar? Ah, eu cumpri o que eu falei que eu ia cumprir. Ok, mas a que custo? Tem gente que dá mais importância para o cumprimento de uma meta do que para a própria paz. Tudo bem, gente. É uma forma de viver a vida. A minha questão é: por quanto tempo uma pessoa consegue sustentar isso? Porque, assim. Ai, eu botei um negócio aqui. Estresse, estresse, necessariamente, estresse por si só, não é uma coisa ruim. Todas as vezes que você anda, você gera um estresse no seu corpo. Para você se movimentar, você gera um estresse no seu corpo, né? Mas um estresse na medida certa, para um determinado fim, que vai te gerar um bom resultado, como um movimento, por exemplo, ok. Tá ali naquilo que é o normal, o aceitável do seu organismo. Agora, situações de estresse
em que você aumenta substancialmente a sua carga de adrenalina e cortisol. E que por conta disso você fica sem dormir, fica irritado, começa a ter desgastes emocionais, começa a ter desgaste mental, começa a ter conflitos com as pessoas com as quais você se relaciona. Por um curto período de tempo, para um propósito que esteja definido, claro, e que vá te trazer resultados que vão suprir isso aí, que vão superar essas dificuldades, ok. Mas só porque o que vão pensar? Na minha maneira, ninguém precisa concordar comigo não. Na minha maneira de perceber as coisas, não. Sabe? E aí a gente vai no nosso assunto da comparação, que para mim tá muito junto com a importância que a gente dá para a opinião dos outros. Porque se eu não dou tanta importância assim para a opinião dos outros, eu não vou ficar me comparando. Não tem necessidade, né? Quantas pessoas a gente conhece que tem uma capacidade incrível, que são gente boa pra caramba, que tem um potencial incrível, que são excelentes naquilo que fazem, mas estão tão viciadas a se autocomparar, a se comparar com os outros e se auto-rebaixar, que nem aquilo que para ela seria fácil, tranquilo, até natural fazer, porque ela tem aquela habilidade, quase que um dom, não vai, não sai, né? Porque aí começa também a entrar os mecanismos de autossabotagem, né? Eu comprei uma história para mim, eu vendi uma história para mim mesma e comprei essa história de que eu sou menos. E aí até aquilo que eu faço bem, eu faço menos para poder justificar a historinha que eu contei para mim mesma. Olha quanta coisa essa para mim uma doença entre aspas, né? Mas esse vício de ficar se comparando traz de ruim na vida das pessoas. Durante boa parte da minha infância, eu vivi com comparação. Ah, porque fulano, olha só. Ah, porque ciclano, não sei o quê. E desde pequena, isso me incomodava muito. Mas durante um tempo, até porque a gente, como criança, né, não tem muita autonomia ou não tem nenhuma autonomia, eu comprei essa história. Mas eu fui tão abençoada que eu comecei nos processos de terapias holísticas e desenvolvimento humano, e enfim, muito cedo. E muito rápido eu desinstalei esse drive em mim. Mas eu desinstalei de uma forma que eu tenho asco de comparação. É claro, vez por outra é até necessário você até comparar para você ter um parâmetro, mas você compara coisas, não pessoas. Pessoas não tem como comparar. Você tem como comparar o fazer delas. Fulano cozinha melhor que ciclano. Mas você não está falando da pessoa, você está falando do fazer. Fulano é mais bonito que ciclano. Ok, mas essa é só a sua opinião.
Porque pode ter outra pessoa que não ache, que não concorde. As comparações que não são legais, que não são apropriadas, que não deveriam existir, pode olhar, são subjetivas, são sobre critérios subjetivos. Porque quando é com critérios objetivos, ou seja, você está comparando fatos, aí não faz mal a ninguém, né? Porque fato é fato. O problema é que a gente relativiza fato e transforma em verdade subjetividade. Para pensar se você não faz isso. Fato, é o que é, acabou. Mas eu acho, eu penso, eu. Isso não é fato. Isso é sua opinião, é subjetivo. E aí vocês transformam subjetividade em verdade absoluta. E normalmente, quando se faz isso, é para esconder uma insegurança do tamanho do bonde. Então eu tomei muita birra mesmo, né, de comparação. E toda vez que eu escuto, meu ouvido dói. Eu falo, ai, eu tenho que respirar. Vamos contar até 10. Tanto é que quando eu tive o meu primeiro filho, eu fiz por escrito uma listinha de coisas que eu ia fazer como mãe e uma listinha de coisas que eu não ia fazer. Adivinha se a comparação tava lá, né? Na lista das coisas que eu não ia fazer. Num momento de nervosismo, às vezes um descuido, com certeza posso ter feito sim, né? Porque é algo que foi feito durante tantos anos, né? Comigo, que algum resquício fica. Mas não é assim, né? Raríssimas as vezes em que eu falei para um dos meus filhos: seu irmão faz direitinho, você não. Porque se eles forem que nem eu era, a resposta que eu vou ter é: sim, meu irmão é diferente de mim. Que eu falava isso. Eu respondia isso. Então, assim, e o mais legal, né? É que normalmente as mães que comparam os filhos, um filho com o outro, né? Entre os irmãos, faz comparação entre os irmãos, é a mesma que fala: você não é todo mundo. Eu falo, então, mas eu sou igual. Como é que é isso? Eu sou única ou eu tenho que ser igual? Como é que é, né? Dá um nó na cabeça da criança. Que mais que a comparação, essa necessidade de aprovação do outro, essa supervalorização da opinião do outro traz de ruim para nossa vida? A gente já falou de aumentar as coisas que já não são legais, né? Que é a baixa autoestima, a falta de confiança, a insegurança, de você se colocar em situações que desnecessárias, né? Para dar conta do que o outro vai pensar. De você coibir aquilo que você tem de bom, porque o que vão pensar, né? E é muito doido isso, né? Parando para pensar aqui, é muito doido isso, porque assim, você abre mão do seu direito de ser
por causa de algo que você não tem controle, nem tampouco o outro que pensa. Porque pensamento é um negócio que vem, né? Ele vem. O máximo que você pode fazer é gerenciar esse pensamento, falar, você não vou pensar isso não. Ressignifica ou começa a pensar em outra coisa. Mas ele vem. Ele vem. Você pode reforçar ele ou não. Mas ele vem. Ele vem, gente. Presta atenção, pensamento negativo, ele vem. Você tá aqui de boa, tal, não sei o quê. Do nada, você fala assim: ih, caramba. Aquele negócio lá não vai rolar, não vai dar certo. Aí na mesma hora você já, quem sabe, né, gerenciar o próprio pensamento, quem sabe organizar os seus pensamentos, na mesma hora fala, vai sim, vai dar certo, porque eu vou fazer assim, porque eu vou tomar cuidado com isso, porque eu vou me preparar, porque isso, porque aquilo, e vai focando, tudo que a gente foca expande, vai focando nos pontos positivos daquele pensamento em contraponto, e ok. Mas ele vem, gente. Assim como as emoções, elas vêm. Aí você tem que pensar o que você vai fazer com elas. Mas aí você abre mão do seu direito de ser, do seu direito de existir de forma única, exclusiva, original, irrepetível, por conta de algo sobre o qual você não tem controle nenhum. Olha que doido isso. É a mesma coisa de você se colocar dentro de uma cela e dar a chave para outra pessoa e falar para ela assim: quando você achar que deve, aí você me solta. E a pessoa fala: não, mas eu não quero essa chave, não. Por que você entrou aí, maluco? Nem você sabe explicar, né, direito. Mas ela menos ainda. Deixa eu falar um negócio pra vocês, gente, que vocês estão cansados de saber disso, mas eu vou falar assim mesmo, porque acho que tem gente que esquece. As coisas mais importantes, as coisas mais significativas, as coisas mais revolucionárias, que trouxeram benefícios para nós seres humanos aqui neste planetinha, foram feitas por pessoas que, se tivessem parado para pensar no que vão pensar, que se tivessem parado para ficar se comparando pelo alto rebaixamento, a gente não tinha. Freud foi chamado de maluco. Grambel foi chamado de maluco. Einstein foi chamado de maluco. Quem mais? Pitangui foi chamado de maluco. Doutor Adib Jatemi foi chamado de maluco. Quando ele falou: olha, é possível fazer um transplante de coração. Olharam para ele e falaram: você tá doido? O cara que inventou o carro foi chamado de maluco, Henry Ford. O carro não, a produção, né? Em massa. Linha de produção. Gente, eles eram malucos? Não sei, não importa. O que é mais legal de tudo isso, sabe o que é? Eles não estavam nem aí porque o povo tava falando.
Ainda bem que não estavam. Senão a gente não teria telefone. Imagina a vida de vocês sem telefone. Senão vocês não teriam carro. Imagina vocês sem carro. Senão vocês não teriam tanto avanço na medicina. Imagina vocês morrendo de gripe. Porque ninguém ousou fazer diferente. Porque estavam preocupados com o que iam achar. Porque estavam lá se comparando. Não, todo mundo faz assim. Então, se eu fizer diferente. E aí a gente chega num exemplo que assim. JC, que era o JC, né? Com toda aquela magnitude, com toda aquela grandeza, com todos aqueles ensinamentos, com toda a sua luz. Não agradou todo mundo. E nem se importou com isso também, não. Nem se importou com isso. Ele ia andando, pregando os ensinamentos dele lá, a palavra dele bonitinho. Você quer ouvir e quer andar junto comigo? Bora! Você não quer, não? Fica aí. E tudo bem, gente. Não é um fica aí, fica. Não, fica, ué, tudo bem, gente. A pessoa não é obrigada, não. E aí eu fico pensando que, em alguma medida, essa preocupação exagerada com o que o outro vai pensar e não sei o que, é uma tentativa louca, né? Insana, de querer controlar o que o outro vai pensar. Você tá doido? Pirou? Porque você não controla nem os seus próprios pensamentos, que você fica pensando um monte de porcaria aí. E aí você quer controlar o que o outro vai pensar. Outra coisa que me ocorre, tem gente que não vai gostar de ouvir isso, mas tudo bem. Outra coisa que me ocorre é se achar a última Coca-Cola do deserto, não é não? A última bolachinha do pacote. Você achar que a pessoa não tem nada mais importante para fazer na vida e vai ficar observando o que você está fazendo da sua? Eu, sinceramente, não tenho tempo para ficar observando, achando. Ah, não, gente. Eu tô custando dar conta da minha vida, né? Assim, eu tenho tanto tempo para fazer. Custando a dar conta, assim, não é que tá ruim, não é que tá difícil, não, nem isso, não, gente. Eu tenho muita coisa para fazer. Muita coisa importante. Eu não tenho tempo para ficar. Olha lá, fulano. Eu não tenho tempo para ficar olhando para o fulano e falar: Ih, ai, se eu fizer isso. Quem é fulano, gente? Quem é esse fulano aí que eu não tô sabendo? Me conta. Eu já falei isso algumas vezes e eu vou falar de novo. Eu vou falar até vocês falarem assim, tá, já entendi. Eu vou falar de novo. Deus deu uma vida para cada um. Então você cuida da sua, o fulano cuida da dele e se organizar direitinho, dá tempo de estudar português, porque tem um povo precisando. Quando a gente olha, por exemplo, a luz do Enneagrama, então vamos lá. Enneagramas são 3 centros de inteligência, emocional, mental e instintivo. São os 9 tipos de personalidade.
Vai somando. São mais 3 subtipos que podem ser combinados aí, formando aí pelo menos 3 vezes 3 vezes 3. Gente, eu sou ruim de matemática. 3 vezes 3, 9, 9 vezes 3, 27 combinações. 27? É, acho que é. Aí tem a asinha que você usa mais, aí tem o ponto de apoio ou ponto de crescimento que você usa mais, aí tem a garrinha que você tá mais, se você tá mais ou menos fixado nela. Faz a conta aí, o tanto de trem que já deu. É sério que sobra tempo para você ficar preocupado com o que o outro vai pensar? É sério que sobra tempo para você ficar, ai, não, eu vou fazer isso não, porque eu não vou fazer tão bem quanto fulano, eu não sei. É sério? Então deixa eu te contar um negócio. Se tá sobrando tempo para você fazer isso, você não tá cuidando de você direito. Você não tá se dedicando a você da maneira como você precisa. Porque só tem uma vida que você pode fazer alguma coisa real para mudar, para resolver, para melhorar. A sua. Você pode ajudar o coleguinha a melhorar a dele, a mudar a dele? Pode e deve, quando o coleguinha quiser. Mas de forma real, a única que você pode realmente fazer alguma mudança significativa, alguma mudança, por menor que seja, é a sua. E aí você está perdendo o seu tempo preocupado com o que o fulano vai achar. Se comparando e se colocando em prisões que você mesmo cria para você. Porque você tá lá o tempo todo, não vou dar conta. Olha só, fulano. Ah, mas ele? Não, ele. Tem uma passagem na Bíblia que fala assim: nenhum dom vos falta. Então, amor, tudo que você precisa para fazer o que você tem que fazer na sua vida, você já tem. Ali, o básico, o alicerce, você já tem. Deus já te deu. Agora você corre atrás das outras coisas. Mas as condições para construir o que você precisa para sua vida, para você viver bem, para você viver feliz, você já tem. Vai! Para de ficar perdendo tempo com o que fulano vai achar, olhando para a vida do outro, aí diminuindo a sua. Ah, mas é porque. Aí esses dias eu escutei assim, ah, eu queria ter a vida do fulano, de um famoso aí, que eu não vou nem citar não. Eu falei, é? Queria não. Ah, você não queria ter uma casa desse jeito, um carro assim, viajar, não sei o que, não sei o que. Eu falei, não. Isso eu queria. Só que tem um detalhe, né? Eu não sei o que que ele passou para ter isso aí. Eu não sei, fora disso que a gente vê, como é que é. E quando você fala, eu queria ter a vida do fulano, você tá falando da vida, você tá falando de tudo. O bom, o ruim, o sucesso e os fracassos. As pingas que toma e os tombos que leva. É a vida. Quero não. Eu não sei.
Eu não sei o que que. Eu vou falar que eu quero uma coisa que eu não sei nem o que que é. Porque tem uma parte dessa vida que é interessante, sim, claro que é. Mas e todas as outras partes dessa vida que eu não sei. E aí eu pego uma fração pequenininha da realidade que me interessa, que é legal, que é atraente, e, e falo, tá bom, quero isso aí pra mim. Mas eu tô trazendo o combo, né, gente? Eu não tô trazendo só aquele pedacinho. Senta do lado do fulano, antes de desejar ter a vida que ele tem, senta do lado dele e fala assim: Fulano, me conta aí. Tá, eu já sei que você mora nessa casa, show de bola. Eu já sei que você namora com fulano, beltrano, ciclano. Eu já sei que você viaja assim, assim, assado. Eu já sei que você tem um avião, você tem esse carro, tal, tal, tal. Tá, isso aí eu já sei. Agora me conta aquilo que eu não sei. Como é que você, o que que você teve que passar para chegar aqui? O que que acontece na sua vida fora dos holofotes? Fora daquilo que você mostra? Deixa eu ver aqui como é que é. Melhor seria se a gente pudesse se diminuir, ficar bem pequenininho e entrar dentro da pessoa, né, para ver como é que tá lá dentro. E eu vou dizer uma coisa para você. Com boa margem de certeza, você não ia querer não. Ia não. Porque tem coisas que ele passou ou passa que são, dependendo dos seus valores, são muito caras. A gente volta lá no exemplo lá da Cláudia. Ok, bateu a meta. Pra mim, teve um custo muito alto essa meta. Pra mim não vale a pena. Ah, não, não ia, isso aí ia deixar de fazer, Renata? Não, não. Se eu tivesse estabelecido uma circunstância para minha vida que fosse importante para mim, como já fiz várias vezes, e que eu soubesse que ia trazer bons resultados para mim, que era importante para mim, eu ia correr atrás, como já corri, continuo correndo atrás daquilo que é importante para mim, numa boa, mas sem esse desespero, sem esse estresse, sem essa ansiedade. Se eu faço uma previsão que tal dia, tal hora, tal. Eu vou. E vai chegando, e eu tô fazendo tudo certinho, tudo bonitinho, tô me dedicando, tô me empenhando. Mas existem coisas que não estão no meu controle. Muitas, inclusive. E eu começo a ver que, ó, assim não vai dar, tal, não sei o quê. Cara, para. Para. Peraí, eu desenhei desse jeito. Porque eu achei que as circunstâncias seriam assim, 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 assim. Não estão sendo. Então, peraí, eu preciso redesenhar isso aqui de acordo com aquilo que está se apresentando ali. Redesenhou, reestruturou, continua. E pode ser que por conta desse redesenho, dessa reestruturação, você tenha que falar assim: eu não vou conseguir no dia tal, mas daqui 2 dias eu consigo. E tudo bem, gente. É a sua vida. Ué, tudo bem. Não tem o menor problema isso. Ah, tem outras pessoas envolvidas. Tudo bem também, gente. Na hora que você começou a perceber que, ó, não vai ser bem do jeito que eu tava pensando, liga pra criaturinha com a qual você tem o combinado. Fala, fulano, olha só. Eu conversei com você assim, 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 assim. Só que
deu isso, 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 isso e alterou aqui a situação. Eu tô achando que a gente vai precisar de mais 2 dias, de mais uma semana, para conseguir organizar tudo direitinho e fazer do jeito que precisa. Tudo bem? Se o cara falar tudo bem, tá tudo bem. Se o cara falar não está tudo bem, você vai repensar, reorganizar, até vocês acharem uma solução que seja boa para todos. Agora, se é uma meta de vida sua, que não vai, impacto sempre tem, né? Mas não vai ter comprometimento na vida das pessoas, de outras pessoas, por que essa loucura? Pra que isso? Né? E aí, em algumas lives eu já falei isso, né? Só existem 3 razões pelas quais você olha para a vida do coleguinha. Quem me acompanha já há mais tempo já até decorou isso. A primeira delas é: olhou, deu uma escaneada, falou: gostei não. Gostei não dessa situação aí não. O que é que se eu fizer eu vou chegar no mesmo lugar que eu não quero? E então, ó, isso aqui não vou fazer, isso aqui não. A gente aprende pelo exemplo do outro, gente. Coisas boas e coisas não boas. Ah, não quero isso aqui pra minha vida, então, ó, isso aqui, isso aqui, isso aqui, eu não vou fazer não. Que não vai dar bom, não. E ó, segue sua vida. Outra razão pela qual a gente olha pra vida do coleguinha. Porra, massa, hein? Que ele tem. Legal. O que ele fez aí pra conseguir esse negócio aí? Vai lá. Troca uma ideia lá. Ah, eu fiz isso, 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 isso. Aí você vai ter que avaliar, né? Se os perrengues que ele passou para chegar lá, você tá disposto a passar também. Se você tiver e foi isso que você quer, bora. Valeu aí, tchau. Olha para sua vida e ó, faz. E a última razão pela qual você, última, não menos importante, pela qual você olha para a vida do coleguinha é para oferecer ajuda. Oferecer. Não é para ajudar, não, é para oferecer. Porque o coleguinha tem todo o direito de falar não, obrigada. E se você chega lá ajudando sem antes perguntar, você tá dando uma solução que seria excelente para você, mas não necessariamente para ele. Então pergunta, fulano, ó, tô vendo que você tá nessa situação aí, posso te ajudar? Eu acho que isso poderia ser legal. Quer? Não é para aprender o que não fazer. Não é para aprender o que fazer. E não é para ajudar. Você não tem que estar olhando para a vida de ninguém, não, gente. Tem não. O babado é você com você mesmo. Quantas coisas ruins são consequência de supervalorização da opinião do outro e de comparação. Quanto estresse, quanto desgaste, quanto conflito, quanta ansiedade, quanta insegurança você vai aumentando ainda mais no seu sistema. Porque volta a dizer o que disse lá no começo. Quem não é inseguro, quem é autoconfiante, quem se ama, quem se valoriza, quem se respeita, não se compara, não. Não se compara.
enquanto indivíduo. Ah, o fazer, porra, fulano faz um negócio bonzão, eu ainda não dou conta de fazer bonzão igual a ele, não. Então vou ficar ali, ó, de olho, colar nele. Eu trabalhei com uma pessoa e eu achava ele muito bom no que ele faz. E ele é mesmo, muito bom no que ele faz. E eu falei pra ele, não quero nem saber, eu vou ser a sua sombra. Onde você for, eu vou também. Por um período. Porque eu quero aprender. E a gente trabalhou junto 5 anos. E nesses 5 anos eu era a sombra da pessoa. Onde ele estava, eu estava escutando, prestando atenção, observando e perguntando e tirando dúvida. Mas é assim, e se eu fizer assim? Por que você fez assim? E qual o resultado que você queria? E até o dia em que ele falou assim: chega, porque a gente corre esse risco, né? De não perceber quando já tá bom. Até o dia que ele chegou e falou: chega, você é insaciável, você está me sugando. Claro, ele falou brincando e tudo, mas foi a maneira dele dizer pra mim assim: você já sabe o suficiente, vai, vai fazer. Dá um frio na barriga? Oh, mas e aí? E o dia que eu falei: eu posso não saber tudo que ele sabe, mas eu já sei bastante coisa. Vou seguir meu caminho. E no dia que eu falei isso para mim mesma, com tanta verdade, com tanta convicção, do nada, os nossos caminhos. Ele foi viver a vida dele, eu fui viver a minha. Foram acontecendo coisas aqui, ali, comigo, com ele e tal, não sei o que, nananã. E ele tá lá fazendo o trabalho dele e eu tô aqui fazendo o meu. E muito do que eu trago para vocês eu aprendi com ele. Não só com ele, mas ele teve uma parte, uma parcela muito importante. Eu sou muito grata à vida por ter tido essa oportunidade. Mas, entende? Tinha um propósito e teve um custo fazer isso. Mas eu fazia isso de uma forma, porque eu ficava muito cansada, porque ele trabalhava, né, muito incansavelmente. Então foi cansativo, né? Assim, fisicamente falando, às vezes mentalmente, mas eu estava tão feliz de estar ali aprendendo que aquilo era leve. Então, ok, o custo ficou balanceado aí dentro do que teve de ônus e bônus. Agora, se. E era uma meta para mim. Se eu aprendesse ou não aprendesse, a única pessoa que ia ter resultado diferente ia ser eu. Por mais que eu tivesse me comprometido, falado, vou, não sei o quê, se eu não quisesse fazer, se chegasse uma hora e o custo fosse muito alto, não, peraí, essa conta não tá fechando. A gente tem que analisar as coisas com um olhar assim, meio matemático, sabe? Porque senão a gente acaba fazendo compromisso com o erro. Acaba fazendo compromisso com coisa que não tem relação custo-benefício. Que por um período, durante um momento, tem uma relação custo-benefício legal. Mas as coisas mudam. A vida é
imutável, é imprevisível. E nessas mudanças e nessa imprevisibilidade, pode ser que algo que hoje é legal, tem uma relação custo-benefício legal, amanhã não tenha mais. E você precisa achar em você essa flexibilidade de fluir com a vida e dane-se o que vão falar. Dane-se. Ai, você mudou. Graças a Deus. Eu tô aqui para evoluir, gente. Uai, se eu mudei, a minha percepção de algumas coisas também mudou. E aquilo que eu achava que ia ser legal, hoje eu falo, cara, não. Pode até continuar sendo legal, mas não me interessa mais. E aí? Aí eu não posso mudar e eu tenho que viver de acordo com aquilo que eu era, porque o que que vão pensar? E aí eu vivo mal, porque o que que vão pensar? Tá, Renata, você já falou o ruim de por que que a gente começa a se comparar, você já falou o ruim da própria comparação em si, você já falou o ruim que acontece quando a gente se compara. Tá, e aí, o que que faz para resolver isso? Autoconhecimento. Não tem outra resposta. Aprender a olhar para si mesmo, a reconhecer-se, a saber quem você é hoje. Quem sou eu hoje? Daqui um ano, eu não vou ser mais a mesma pessoa. Se você for pensar em termos biológicos, amanhã você não é mais essa mesma pessoa que dormiu hoje. É rápido assim, né? De hoje para amanhã, um monte de célulazinha sua morre. Ou seja, você não tem mais a mesma estrutura que você tinha ontem. Então você já não é mais o mesmo, porque se mudou a estrutura, não é mais a mesma coisa. Então, assim, procure saber quem é você. Do que você gosta. Você. O que é importante para você? Papel e caneta. Vocês têm preguiça de escrever. Papel e caneta. Por quê? Porque você vai escrevendo e isso vai ativando áreas do seu cérebro que vão te ajudar a refletir sobre isso. E outra, estando registrado, você sai, dá uma volta, tal, não sei o que. Daqui a pouco você volta, 2 dias depois, você pega aquilo que você escreveu e confirma ou não. Porque você teve tempo para amadurecer. Papel e caneta. O que que eu gosto? O que que é importante para mim? Quais são os valores que são importantes para mim? O que que eu quero da minha vida? Que, daqui 10 anos, como eu gostaria de estar? Põe lá. Faz engenharia reversa. Eu vou passar por tudo isso aqui, ó, para conseguir aquilo lá daqui 10 anos. Eu tô disposto a passar por isso? Se eu tô, bora. E não fica fazendo mimimi durante o caminho, não. Foi você que escolheu isso. Então agora, aguenta a marimba aí. Ah, eu não tô disposto. Se para ter aquilo ali eu tenho que fazer tudo isso aqui, ah, eu vou ficar aqui mesmo. Tudo bem, fique aí mesmo, não tem problema. Só não reclama.
Esse cara que eu trabalhei, que eu te falei que eu era a sombra dele, ele falava assim, ele falava isso pro pessoal que a gente treinava. Você pode escolher viver feliz ou você pode escolher viver na merda. E não tem nem certo nem errado, tá tudo bem. É só uma escolha. Agora, se você escolher viver na merda, fique com a merda pra você. Precisa espalhar, não. Precisa ficar reclamando, não precisa ficar conflitando com ninguém. Não, fica aí, você com a sua escolha. Porque assim, a escolha foi sua, né? Se você escolher viver feliz, também vai ter custo. Gente, tem aqui algumas pessoas que começaram esse processo aí de autodesenvolvimento, de autoconhecimento, de se tornar uma pessoa melhor para ajudar pessoas. Por favor, não me deixe falando sozinha, vocês que estão aí, que vocês sabem que eu tô falando de vocês. É fácil. É tudo um mar de rosas. Todo dia você acorda tipo Cinderela, né? Passarinhos vêm, colocam a sua roupa, aí o ratinho vem, limpa a sua casa e todo mundo cantando. E aí a vassoura adquire vida. Aí a fada madrinha vem, arruma seu cabelo, faz sua maquiagem, te dá o vestido. Você vai pro baile, linda. Todo dia assim, não é? Não é, gente. Não é. Tem dia que a gente fala assim: ah, meu Deus, o que que eu faço? Para onde que eu vou? O que é esse negócio que eu tô sentindo aqui que eu não sei? Porque antes de iluminar, tem que limpar, né? Porque quando você começa a botar luz, você começa a ver as sujeirinhas que estavam lá, que no escuro você não via. E tem que lidar com elas. Né? A lei falando, ó, não mesmo. Agora, eu vou te perguntar, Ale, já que você respondeu. Sem mentira, você não pode falar a real mesmo. Eu conheço a Ale, o antes e o depois. Você vivia bem, até onde eu me recordo, você vivia bem antes de começar esse processo. Ok, tinha sua casa, tinha sua, né, assim, tudo normal, né? Seu trabalho, tal, não sei o quê. A gente, né, dava risada, se divertia, tinha uns amigos, papapá, beleza. Ok. Você se sente mais feliz e melhor hoje ou antes de começar esse babado todo aí? Eu falo assim, enquanto a Ali responde, existem duas pessoas que não estão nesse altos e baixos, nessa
nesse olhar atento sobre si mesmo, quase que 24 horas por dia. Aqueles que estão completamente alienados de si mesmos e aqueles que já iluminaram. Só que assim, né, bebê? Quem já iluminou não está mais aqui, neste planetinha. Já cantou para subir, né? Já tá em outra roda, em outra gira. Aí sobra para você duas opções: continuar ser alienado ou aceitar essa brincadeira da vida, que é uma grande roda gigante, que uma hora você tá lá em cima, daqui a pouco você tá aqui embaixo, daqui a pouco você tá numa lateral. E aí, antes, né? A Lê vai morrer de rir. Antes eu ficava assim para todo mundo: vamos, vamos lá no workshop tal, vamos fazer a mesa, vamos não sei o quê, vamos não sei o quê. Ó, você tem a mediunidade, vamos trabalhar. Tá? Eu ficava para todo mundo. Gente, porque eu amo, 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 amo o processo de autodesenvolvimento. Eu amo trabalhar com a espiritualidade. Amo, isso me faz feliz. E como me faz feliz, eu quero que outras pessoas também sejam felizinhas. Antes eu ficava chamando todo mundo. Não, vamos, vamos, não sei o que, eu faço um trabalho voluntário ali, bora comigo. E nananana. De uns tempos pra cá eu não chamo mais não. Não chamo mais não. Porque é o tipo de coisa que quando você entra, não tem jeito de você falar assim, quero mais não. Porque se você expandir um pouquinho assim, ó, a sua consciência, não tem jeito, ela não vai voltar a ser o que era antes. Ela não vai diminuir de novo. E aí, um tantinho assim que você expande a sua consciência já não te permite mais, você não consegue mais simplesmente falar: não, não vou olhar para mais nada, não quero saber de mais nada. Você pode até não se dedicar mais, não investir seu tempo, não investir sua energia mais nisso. Ok, isso você pode fazer. Mas o trem fica aqui, ó, na cabeça da gente e não tem jeito. E eu ficava querendo tirar essas pessoas, né, da alienação, da inércia, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Só que tem gente que não tá pronto, que não tá preparado, que não é isso que quer. Tá bom, tudo bem. Evolução é algo obrigatório. Você gostando, você não gostando, você querendo, você não querendo, você vai evoluir, porque isso é um caminho natural, é uma lei universal, não tem como brigar contra isso. Só que você pode fazer isso consciente ou não. E você pode acelerar esse processo ou não. E você pode fazer isso de uma forma massa, como eu me sinto. Cara, eu falo pra vocês, é verdade. Eu amo isso. Até a hora que tá ruim, assim, eu falo, pra que eu fui me meter nisso? Mas eu falo, não, ainda bem que eu me meti nisso. É... Ou você pode fazer isso de uma forma sofrida, dolorosa. Não, mas evolução é uma lei universal, não tem como sair disso. Agora, a pessoa que está alienada e quer continuar alienada, ela vai evoluir, mas num passinho assim de tartaruga. Mas tudo bem, é o processo dela, é o momento dela. Claro que eu estou tendo mais lutas e provações.
mas mais feliz e entusiasmada. É. E vou falar uma coisa, Ale, eu acho que algumas coisas que a gente vê como luta e provação, claro, algumas com certeza talvez vão continuar sendo mesmo, mas a boa parte delas é ainda a nossa necessidade de controlar e é ainda o nosso padrão distorcido na hora de olhar para as coisas, né? Porque à medida que a gente vai entrando em contato com a espiritualidade, né, com a gente mesmo, com o Papai do Céu, a gente começa a ver que tudo é bênção, né? Tudo é oportunidade. E aí a gente chama de luta e de provação aquilo que a gente não consegue controlar, aquilo que não está de acordo com a nossa vontade. E é engraçado, né? Porque a gente reza, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E aí Deus faz da vontade dele e a gente fica puta da vida porque não é da nossa. A gente acabou de dar a procuração para ele fazer do jeito dele, quando ele faz do jeito dele, que não é o mesmo jeito do nosso, a gente fica com raiva. Oh, que lindo! Não é? Quer nível de loucura maior que esse? Né? É igual quando a gente reza e fala assim: livrai-nos de todo mal. Aí começa a sair umas pessoinhas da sua vida. Aí começa a encerrar algumas histórias, não sei o que, perdeu o emprego, né? Aí chora. Ai, meu Deus, o que eu vou fazer? Você não rezou, minha filha, você não pediu. Contar um trem pra vocês. Deus e seus ajudantes escutam conversas que você não escuta. Vê coisas que você não vê. Né? Então, olha só onde a gente já veio parar, né? A gente começou falando de comparações. Então, mas por quê? Porque eu comecei a falar qual é o caminho para sair dessa história toda de comparações. Ah, autoconhecimento. Não tem outra resposta. Eu não conheço outra resposta. Se alguém conhecer, fica à vontade de colocar aí. Mas eu não conheço. Porque só é refém da opinião dos outros quem não sabe nada sobre si mesmo. Só precisa ficar se comparando quem não tem segurança sobre si mesmo. Quem tem segurança sobre si mesmo, quem sabe quem é realmente, né? É, Leandro Carnal, eu acho que falou isso uma vez. Se você é e alguém fala pra você, vamos supor, você é preguiçosa. Se você é, você não tem por que ficar ofendido. Você é. Ele não tá falando nenhuma mentira. Se você não é, também não tem por que ficar ofendido. É só o que ele pensa, não é a realidade. Mas aí você sabe que você é ou você sabe que você não é. Agora, quando você não sabe quem você é, a pessoa te diz uma coisa que você gosta, você fica feliz. Ilumina seu dia. Aí, daqui 5 minutos, você encontra outra pessoa que diz uma coisa que você não gosta. Mas você não sabe, né? Se você é, se você não é, você não sabe nada, né? Sobre você. Aí você escuta alguma coisa que você não gosta. Aí você fica triste. Aí você fica com raiva. Aí acabou o seu dia. E aí você tá dando o controle da sua vida para quem mesmo? Os outros, né? Os outros. Com Z maiúsculo.
Quem que é esses outros? Quando você sabe realmente quem você é, deixa falar. Fala até papagaio fala, né, gente? Né? E papagaio fala qualquer coisa, não é? Eu já vi papagaio rezando, eu já vi papagaio xingando. Tudo bem, não é? Deixa eu ver que horas são aqui, senão daqui a pouco. Eita, o Instagram vai me derrubar. Então, existem várias ferramentas que podem ajudar para você se autoconhecer, para jogar luz nesse porãozinho escuro aí, começar a descobrir umas coisinhas, começar a limpar. E nessa limpeza, talvez você descubra coisas muito interessantes, muito preciosas sobre você mesmo, que você nem sabia que tinha. Mesa radiônica é uma delas, Enneagrama é outra ferramenta, enfim, tem várias, gente, várias. Ficar falando aqui, nós vamos ficar aqui até amanhã. Existem várias. E como eu sempre digo no final das lives, não importa pelo que você esteja passando. Não importa. É problema financeiro, é problema emocional, é doença, é esse relacionamento, não importa. Tem jeito. Tem jeito. Mas para que esse jeito seja possível, a primeira coisa que precisa é você querer, é você tomar a decisão de que você vai mudar essa situação. Quando você tomar essa decisão, eu garanto para você as oportunidades, as pessoas, as circunstâncias que vão te ajudar nesse processo começam a aparecer. Presta atenção. Presta atenção, né? Mas precisa levantar a bunda da cadeira e se mexer. Energia estagnada é igual água parada, só cria lodo, né? Só cria craca, não serve para nada, tá bom? Então, se não tivermos mais problemas internéticos, né, como tivemos na semana passada, semana que vem estamos aqui de novo. Se você tiver alguma sugestão de tema, se você tiver alguma coisa que está acontecendo aí na sua vida e você quiser saber mais, enfim, manda aí no direct e a gente dá um jeito de responder dúvidas, tirar dúvidas, expandir aí conhecimento, de repente até fazer uma live. Vai interagindo aí que a gente vai somando, tá bom? Excelente noite para todos vocês, excelente resto de semana, um excelente final de semana, que seja um final de semana de muita alegria, de muitas bênçãos, de muita proximidade com as pessoas que vocês gostam. Domingo eu vou ver minha neta, então vai ser maravilhoso. E que vocês renovem a energia de vocês durante o final de semana para começar aí a próxima semana abençoada, com muita energia, com muito amor, com muita disposição, com força na peruca para fazer o que precisa ser feito da melhor maneira e que isso traga excelentes resultados para todos vocês, para todos nós, né? Excelente noite, beijo, beijo, beijo. Muito obrigada por ter ficado até agora e a gente vai se falando. Beijo.